eu rendo aos teus pés, a mais ninguém. Fracassos e as vitórias te darei também. Diz que amado sou, eu me sinto assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. Diz que seguro sou, caso eu me sentir. Não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu sei que eu sei que me dispõe. Eu sei que me dispõe. Eu sei. Olá pessoal, espero que estejam todos bem, amigos do IPI Bom Jesus e todas as pessoas que estão assistindo o culto de hoje. A minha fala para abrir esse culto de hoje está muito inspirada no que a Nicole falou na semana passada, onde ela falou de um testemunho, né, de uma atitude dela que inspirou outras pessoas, uma atitude de cuidado com a criação que inspirou outras pessoas a fazer a mesma coisa e transmitir esse bom exemplo aos demais. Trabalhando em escola, com crianças pequenas principalmente, é perceptível o quanto o exemplo vale muito mais do que as palavras. As atitudes que nós tomamos são muito observadas pelas crianças, pelos adolescentes, e a gente pode falar, fazer um sermão, né, como eles costumam falar, mas aquilo que nós fazemos, as nossas atitudes práticas, elas são muito mais relevantes do que todas as palavras que nós falamos. Trazendo isso para a nossa vida cristã, lembro da passagem em que Jesus falou aos discípulos: "Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura." Creio eu que naquela ocasião também ele não falava somente das palavras, né, da pregação em si, mas também de todas as ações que nós podemos desenvolver no dia a dia, atitudes que podemos tomar, que demonstram para outras pessoas os nossos princípios. E sobre isso tenho refletido muito constantemente e conversado com outras pessoas também sobre isso, como isso é importante na nossa vida cristã, né? Sobre esse assunto também, lá em Timóteo 4, no versículo 6, na carta que Paulo escreve a Timóteo, ele escreve: "Expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido." E ainda no versículo 16, ele fala: "Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes." É algo que eu tenho refletido constantemente, como poder transmitir o evangelho também por meio das atitudes às pessoas, e é essa reflexão que eu gostaria de dividir com vocês nesta manhã de domingo, nesse culto online. Orando a Deus, então, convido vocês a orar junto comigo. Querido e bondoso Deus, te peço, Senhor, neste culto, neste dia de culto, de louvor e adoração a Ti, que nos fortaleça sempre, Senhor, como cristãos, para seguirmos sendo instrumento
da tua paz, do teu amor, da tua palavra neste mundo. Pedimos que nos dê força, nos dê coragem, nos dê amparo e sabedoria para continuarmos neste caminho junto a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, pessoal. Um bom culto para todos nós. A gente está fazendo um projeto de alimentos, a gente está fazendo para ajudar os moradores de rua. Né? E hoje nós estamos fazendo um feijãozinho, macarrão com frango, um arrozinho, com muito amor, muito carinho para ajudar, levar o amor de Jesus Cristo. Estamos aqui com o pastor Vinícius, né, que nos amparou, nos recebeu aqui, nos ofereceu a cozinha para a gente poder fazer esse projeto tão legal. Mostra aqui, pastor, a comida. Olha que bonita que tá. Isso aqui é um franguinho com massa, um feijãozinho e o arroz tá lá. Já. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Olá, nós estamos iniciando uma nova série, Juntos Somos Mais Fortes. A ideia é olhar para a igreja e observar a marca da coletividade. Esse tema ele surgiu de uma lembrança pessoal minha, quando eu participava de um grupo de apoio para familiares de dependentes químicos, o Amor Exigente. Lá nós sempre encerrávamos as reuniões de mãos dadas recitando uma frase. E a frase é essa: eu seguro a minha mão na tua e uno meu coração ao teu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Isso é viver em comunidade e é com certeza uma marca da igreja. Na mensagem de hoje nós vamos acompanhar alguns versículos de 1 Pedro 2 e perceber como essa força comunitária se relaciona com o mundo ao seu redor. O texto diz o seguinte: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo em que eles os acusam de praticarem mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca.
Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Quando me tornei um cristão, eu pensava que a igreja era ultrapassada. Me sentia desconfortável com ela, não gostava da igreja como instituição. Eu não via que ela era importante para o meu crescimento particular, para a minha própria experiência cristã e prática, mas com o tempo e com a devida orientação das Escrituras, eu percebi que pertencer a uma comunidade era fundamental, apesar de ser desafiador. Ser igreja não tem a ver apenas comigo, mas com o projeto de Deus no mundo. Então eu vou falar sobre duas coisas aqui. A importância da comunidade e a atenção que essa comunidade tem com o mundo ao seu redor. É muito importante ver no verso 5 que nós somos chamados de pedras vivas que constroem uma casa espiritual através de Jesus Cristo. Sermos casa espiritual significa que nós somos habitação de Deus, ou seja, Deus está em nós. Agora perceba que pedras vivas é plural. A casa espiritual não existe apenas como uma pedra. Ela apenas existe na coletividade, então Deus habita na comunidade. Para entender melhor essa metáfora, imagine as pessoas como tijolos de uma casa e todo tijolo nas paredes é colocado um em cima do outro. Isso faz com que um dependa do outro. Isso quer dizer o seguinte: se uma pedra mexe, todas as outras mexem também. E se você começa a tirar os tijolos, toda a casa cai. Acontece que muitas pessoas vão à igreja para ter talvez algum tipo de aula ou ir a algum evento motivacional para se sentir melhor. Mas a igreja não tem a ver com evento ou curso, ela tem a ver com a construção de vidas. Então, se você está em uma comunidade cristã, você está lá para construir na vida das pessoas. Por outro lado, se você para de participar, se você sai desse processo, as coisas começam a colapsar, elas começam a ruir. Essa é a imagem aqui. Isso quer dizer também que o corpo de Cristo é interdependente. Isso significa que você compartilha decisões juntos, você não toma sua própria decisão. Também que você compartilha lutas particulares, você compartilha emoções, você compartilha dinheiro, você compartilha a sua casa, você compartilha ajuda prática, você compartilha tudo. Você está interconectado, interdependente. Eu vou repetir a frase do amor exigente. Eu seguro a minha mão na sua e uno meu coração ao seu para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Dar as mãos e unir o coração é acolher com alegria, ter compaixão dos outros, ter humildade para reconhecer que nós precisamos de ajuda, encorajar o outro a tomar atitudes. Outra ideia da comunidade é a cooperação. Tem uma ilustração do C.S. Lewis sobre amizade que eu acho que nos ajuda a entender isso. Ele diz que amigos não são como um casal que se namora. Tem dois tipos de amor envolvido aí. O amor do casal acontece olho no olho, ou seja, um olha para o outro e busca algo do outro. Já o amor amizade, que é a base da cooperação, acontece ombro a ombro. Em outras palavras, ambos olham para algo em comum, eles buscam algo em comum. Estamos começando a ter experiências assim na IPI Bom Jesus. Tem acontecido algumas iniciativas pessoais que têm gerado inúmeros projetos da igreja na cidade. Quer dizer que uns ajudam os outros, uns completam os outros. Uma pessoa, ela não tem todos os dons e até nem deveria ter, porque o reino de Deus ela vem do trabalho coletivo. A ideia é a cooperação motivada pelo Evangelho. Comunidade cristã, então, acontece em uma grande parceria que busca o reino de Deus. É impossível isso acontecer apenas como indivíduo. É isso que quer dizer ser habitação de Deus. A realidade de Deus vem gradativamente para dentro da tua vida num processo que é coletivo e não apenas individual. Você não pode esperar que Deus trabalhe na sua vida se você realmente não construir dentro de uma comunidade de pessoas onde existe esse tipo de movimento. Muitas pessoas elas costumam dizer que você pode viver uma vida cristã plena sem participar da igreja, mas eu posso te dizer o seguinte, que isso não foi construído a partir da revelação de Deus nas Escrituras. De acordo com a Bíblia, Deus habita em nós de maneira
coletiva. Ele age em nós e através de nós enquanto nós somos construídos juntos. Ok, agora que nós dissemos que a igreja é uma comunidade intensamente comunitária, onde as pessoas são intensamente conectadas umas com as outras, como você pode se relacionar com as pessoas de fora da igreja? Como você pode se relacionar com as pessoas que não estão na comunidade? E isso nos leva ao segundo ponto. Pedro aqui mostra que existe uma profunda tensão que deve ser mantida entre a igreja e o mundo ao redor dela. Muitos sociólogos, antropólogos, historiadores, eles têm apontado que a religião tende a se relacionar com a cultura ao redor dela em uma das duas formas: isolamento ou acomodação. No isolamento, as pessoas elas querem ser uma comunidade totalmente separada da sociedade. Então a sociedade ao redor são eles. Mas se a tua comunidade é a da acomodação, você vai considerar a sociedade como nós. Ou seja, a comunidade está confortável com a cultura da sociedade à sua volta. Eu vou dar um exemplo disso. Pense sobre crenças e valores. A comunidade do isolamento é taxativa, ela é radical. Ela vai dizer o seguinte: você tem que acreditar nisso, nisso, nisso e pronto. É muito difícil ter qualquer tipo de aproximação com ela. Por outro lado, tem a corrente da acomodação. A acomodação que ela não vai ser clara em relação às crenças e valores. Ela não vai querer ser desconfortável ou constranger as pessoas. Veja que a postura dos isolados geralmente é criticar e difamar os outros. Eles têm raiva dos de fora. Mas a postura dos acomodados é o contrário. Eles fogem das críticas e dos confrontos. Eles querem se dar bem com todo mundo, ser considerado gente boa na sociedade. Então, obviamente, existe muita coisa diferente entre essas duas comunidades, mas olha só, tem coisas em comum também. Por exemplo, ambas evitam o sofrimento. Presta atenção aqui, ó. Quando você fica longe do mundo mal e o ataca, você foge do sofrimento. O mesmo acontece quando você se ajusta como todo mundo mais é. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? A comunidade deve buscar o isolamento ou a acomodação? Acompanhe os versos 11 e 12. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Observa o incrível equilíbrio aqui. Pedro está dizendo que você não pode nem se acomodar, ele diz se abstenha de certos desejos, e nem se isolar, ele diz viva entre os pagãos de maneira exemplar. Vamos trabalhar um pouquinho mais isso. Primeiro assim, atenta para a palavra estrangeiros. O que está sendo dito aqui é que você não pode assimilar a cultura porque você é um estrangeiro, um peregrino. O que Pedro está falando é que a comunidade de cristãos deve se considerar como alguém de outro país. Veja só, Pedro está falando aos gregos em cidades gregas e romanas, em cidades cujas pessoas são da mesma raça das pessoas à volta. As famílias delas têm vivido na cidade por gerações. Ele está dizendo que quando você se torna um cristão, você se torna um estrangeiro. Não importa quem você seja, onde você está. Você se torna um peregrino, alguém que não pertence a esse lugar, que está de passagem. Mas o que impacta a sociedade, sempre impactou desde os tempos dos primeiros cristãos, é que a fé cristã não conserva a sua fé de maneira privada. Eles compartilham com a sociedade o seu estilo de vida. Como raça escolhida, nação santa e povo separado de Deus, eles estavam inseridos no mundo, mas como contracultura. Olha só que interessante. Você sabia que os primeiros cristãos eram considerados gente esquisita para as pessoas à sua volta? Pois é. Eu vou dar alguns exemplos. Eles não iam às festas de gladiadores e a esses outros entretenimentos sanguinários. Por isso eles eram considerados antissociais. Outra coisa, eles não serviam à ordem militar de Roma, porque não apoiavam a guerra de conquista de César.
Olha uma terceira coisa, eles eram contra o aborto e o infanticídio, o que era perfeitamente legítimo e comum na época. Se um bebê não era do gênero que você queria, geralmente a menina, você poderia jogar ele fora. Olha uma quarta coisa, eles empoderavam as mulheres. Elas costumavam participar da liderança, o que era muito diferente do resto da sociedade. Uma quinta coisa, eles eram contra o sexo fora do casamento, e isso era muito estranho naquela época. Em sexto lugar, eles eram também contra a prática sexual com o mesmo sexo, o que também era estranho para a época. Em sétimo, eles eram absolutamente, radicalmente pelos pobres. Eles ajudavam os pobres de um jeito bem além do que os gregos e romanos faziam. Ainda eles misturavam as raças e as classes nos seus encontros, nos seus cultos, o que era considerado escandaloso. Pobre, rico, patrão, empregado, judeus e gregos viviam juntos. Finalmente eles acreditavam que apenas Cristo era o caminho da salvação. Sabe, os gregos, os romanos eram pagãos. Cada um tinha o seu próprio Deus e a sua própria religião. Eles eram politeístas. Agora pensa comigo um pouco. Vamos aplicar essa realidade no nosso contexto político-religioso atual. Se existe um grupo de pessoas que rejeita esportes militares sangrentos, dá poder às mulheres, combina raças e classes e apregoa o serviço aos pobres de maneira radical, parece que esse tipo de grupo soa talvez como liberal ou progressista. Mas proibindo o aborto, o sexo fora do casamento, práticas do mesmo sexo, e que Jesus é o único caminho para a salvação, isso soa muito próximo a um discurso conservador. Veja que a igreja até hoje ela deveria ser considerada estranha, porque o reino de Deus não encaixa nem com os conservadores e nem com os liberais. O reino de Deus é diferente de ambos, é uma outra forma de lidar com o mundo. Na verdade, sempre vamos ser estrangeiros. Tem mais um detalhe aqui que merece ser destacado, o verso 11. Ele traz duas palavras, peregrinos e estrangeiros. No grego, elas têm um sentido técnico, significa residente, que não é turista, não é visitante, que não tem vindo para uma cidade para ganhar dinheiro e voltar para casa. São pessoas que foram para a cidade de maneira permanente. Então eles estavam comprometidos com o novo país. Olhe novamente o verso 12. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus. Veja, não somos chamados para atacar ou assimilar a cultura à nossa volta. Não somos chamados para ser isolados nem acomodados. Nós somos chamados para viver bem entre os não cristãos, para que quando eles nos acusarem de alguma coisa, eles possam ver as nossas boas obras e glorificar a Deus. Isso é muito próximo do que Jesus disse, que você é a luz do mundo, que deve deixar as pessoas verem as suas boas obras e glorificar a Deus. Agora, a palavra boas obras no Novo Testamento não significa apenas comportamento moral, significa fazer o bem. Isso quer dizer servir. Aqui está a coisa talvez mais notável que Pedro está dizendo sobre a igreja. Se você assimila a cultura à tua volta, você não sofre, todo mundo acha que você está bem. Se você ataca e despreza as pessoas diferentes, você não sofre, porque todo mundo pensa que você é estranho demais e se afasta de você. Mas se você é realmente diferente, você não assimila a cultura, você mantém os seus valores bíblicos, só que ao mesmo tempo você ainda se engaja e você serve. Veja, você fica próximo das pessoas, você ama os seus vizinhos e você se sacrifica pela sua cidade. Perceba a grandiosidade desse estilo de vida. Então o que é dito aqui é muito interessante. Não é dito que a comunidade de fé é boa e o mundo é ruim. É dito que o mundo vai rejeitar você, mas também vai reconhecer você ao mesmo tempo. Eles verão os nossos valores, eles vão nos difamar de várias maneiras, em questões que nós contradizemos, mas por outro lado, eles vão reconhecer as boas obras que fazemos e vão glorificar a Deus. O caminho, gente, é servir a cidade, se tornar próximo o suficiente das pessoas, independentemente das suas crenças. Nós precisamos de convicção humilde e uma postura de amor sacrificial, que é a que imita Cristo. Veja o verso 21 e 22. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos.
Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não evitava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Isso é bem diferente da acomodação, do isolamento, porque eles não sofrem. Por outro lado, fazer o bem dá trabalho, porque é contra a cultura e o mundo mau. Esse é o ponto de todo o livro de 1 Pedro. Você será acusado de várias coisas, por ser gentil e agir com graça, mas a tua resposta a essa acusação deve ser sempre baseada no amor de Cristo. É assim, gente, que nós somos testemunhas. Eu gostaria de encerrar essa mensagem falando sobre onde obter o poder para fazer tudo isso. Vamos voltar ao início. Fomos chamados para ser pedras vivas. Agora, o caminho para nos tornarmos comunidade cristã é ir para a pedra viva, a pedra angular, que é Jesus Cristo. Como fazemos isso? Duas coisas. Você tem que acreditar nela e achar que ela é preciosa. Acreditar nela segue o verso 7, que diz que a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular, que é a pedra de sustentação da casa. Mas note uma coisa, isso quer dizer que todos estão construindo. Só que alguns rejeitaram esse fundamento. Veja, Deus diz aqui que todo mundo está construindo uma vida e todo mundo está colocando a construção em algum tipo de pedra angular. Observe que existe um jeito de Deus fazer, mas todos estão fazendo. Se você não construir em Jesus, você está construindo em alguma coisa a mais. A pedra angular é onde tudo se apoia. Se ela é instável, a estrutura toda treme. Então, quando você diz, eu sou um bom pai, ou quando você diz, eu sou uma pessoa que segue bons padrões morais, ou eu sou uma pessoa espiritual, ou você dá um carteiraço e diz, eu sou advogado, sou doutor, sou um negociante bom, você está mostrando a sua pedra. Pode ainda ser a necessidade de reconhecimento, o amor de uma pessoa, ou qualquer outra coisa a mais. O que eu tenho para te dizer é o seguinte, você é frágil, constantemente rui. O que a Bíblia nos ensina é que se você confiar na pedra que é Jesus Cristo, Ele nunca envergonhará você. A sua vida em qualquer outra pedra você será envergonhado. Isso constantemente vai acontecer, você vai se sentir um fracasso, você vai se sentir como se ficasse sem chão, pois você construiu sem uma pedra angular apropriada. Então, em primeiro lugar, para você se aproximar da pedra viva, Jesus Cristo, e viver os desafios de ser comunidade única no mundo, você tem de acreditar nela. Mas você não pode apenas acreditar nessa pedra. Veja o que ainda diz o verso 7. Essa pedra é preciosa. Observe que não é suficiente construir em Jesus. Não adianta apenas você acreditar com a sua mente, apenas a razão dizer, eu acredito que Ele morreu na cruz. Ele tem que se tornar precioso para você. E o que isso quer dizer? Imagine que você vai no médico e ele disse para você que você vai morrer em uma semana, a menos que você tome um medicamento específico. Então você diz, claro, me dá logo esse remédio. Mas ele diz, olha, é muito caro para você obter ele, você provavelmente vai ter de vender o seu apartamento, vender o carro, morar de favor. O que você diria? Com certeza, você vai dizer que vai comprar um medicamento, porque do que adianta o apartamento se você morrer, do que adianta o carro se você estiver morto. Perceba que repentinamente esse medicamento se tornou extremamente precioso. Mais do que todas as outras coisas que você costumava dar valor. Essas coisas elas se tornaram dispensáveis. Então você começa a se dar conta que isso é o que significa dizer que Jesus é precioso. Até Ele ser precioso para você, até Ele ser aquilo que você mais ama, até Ele ser uma completa beleza para você, tudo mais tem de se tornar dispensável. Perceba que só é possível você rejeitar tudo porque Jesus foi rejeitado. Ele se tornou voluntariamente um completo estrangeiro, sem ser. Veja, a família rejeitou ele no fim da sua vida. Seus amigos o abandonaram, até o pai rejeitou ele. Na cruz ele declara, meu Deus, por que me abandonaste? Sim, com certeza, ele se colocou como um estrangeiro, mas ele não assimilou a cultura. Ele a confrontou com amor e poder e transformou o mundo. Ele também não atacou os outros, ele não os desprezou, mas deu a vida pelos pecadores. Na cruz ele diz ainda, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E ele fez isso de forma voluntária. João 10:18 nós lemos o seguinte, ninguém tira a minha vida de mim, antes eu a entrego de espontânea vontade.
tem o poder para entregá-la e poder para retomá-la. E por que ele fez isso? É porque você é precioso para Ele. Mesmo que a sua vida fosse dispensável, quando você vê que você é precioso para Ele, que Ele morreu por você e pagou o seu pecado, você verá que Ele vai se tornar precioso para você. Quando isso acontecer, finalmente você irá para Ele e você vai descobrir a verdadeira força da coletividade. Vamos orar? Pai de amor, Pai querido, em nome de Jesus, eu coloco a nossa vida diante de Ti. Peço, Deus, que Tu encha o nosso coração com uma fé muito grande, que percebe tudo aquilo que Tu fez por nós. Oh Deus, como é difícil vivermos em meio a pessoas diferentes, como é difícil viver numa sociedade tão estranha, mas na verdade nós queremos assumir esse estranhamento, porque nós confiamos em Ti e seguimos os Teus passos. Então, em nome de Jesus, Deus, nos capacita primeiro a enxergar isso, a ver a sublimidade de viver como comunidade, tendo Tu, Deus, como pedra angular. Obrigado porque Tu realmente morreste por nós em Jesus Cristo e nos mostra um novo e vivo caminho que realmente dá todo sentido para aquilo que podemos fazer. Por isso oramos em nome de Jesus. Amém. Dos montes correm para o mar, Tem um rio de amor por mim, eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. me alegro por Te pertencer. Levantarei as minhas mãos, O Teu amor me alcança e me faz louvar-Te. Cantar o Teu amor, cantar o Teu amor, pra sempre, cantar o Teu amor, pra sempre, cantar o Teu amor. tem um rio de amor por mim, Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. alegro por Te pertencer. O Teu amor me alcança e me faz louvar-Te. Ai, Teu amor, ai, Teu amor, ai, Teu amor, ai, Teu amor. Coração exultar, alegria eu canto, o mundo pode estrear, se encherá com a Tua alegria. Ai, Teu amor, ai, Teu amor, ai, Teu amor, ai, Teu amor.